O ditador Vladimir Putin demite o governo e muda a Constituição para continuar mandando depois de deixar a presidência da Rússia em 2024. O governo do primeiro-ministro Dmitry Medvedev pediu demissão coletiva ontem. Em discurso na Duma do Estado, a Câmara dos Deputados da Rússia, o presidente Putin declarou que o povo quer mudanças. A maior mudança seria a saída de Putin, que manda e desmanda na Rússia desde que virou o primeiro-ministro do presidente Boris Yeltsin em 1999. A reforma constitucional proposta pelo ditador reduz os poderes do presidente e fortalece o primeiro-ministro e a Duma, indicando que ele pretende continuar sendo o homem forte do regime. Em seu quarto mandato, Putin decidiu que nenhum presidente poderá governar por mais de 2 mandatos. Hoje, o presidente nomeia o primeiro-ministro, que precisa ser aprovado pelo parlamento. Com a reforma, a Duma vai indicar o primeiro-ministro e os outros ministros. Um conselho de Estado vai supervisionar o presidente. É o putinismo institucionalizado. Revela uma intenção de reduzir o papel das personalidades em favor da liderança do Partido Rússia Unida e do parlamento. Mas é uma reforma que terá de ser realizada em várias etapas, sem garantia de que o putinismo vá sobreviver a Putin. O processo vai deflagrar uma competição acirrada entre as diferentes facções políticas da Rússia, inclusive de setores e indivíduos que não querem o enfraquecimento da presidência, na expectativa de um dia chegar lá. Putin nunca foi um homem de partido, era um oficial do Comitê de Defesa do Estado, KGB, a temível polícia política da União Soviética, na cidade de Dresden, na Alemanha Oriental. Trabalhava em associação com o Ministério de Segurança do Estado e a temível polícia política alemã oriental, a Stasi, um dos alvos da Revolução Democrática que derrubou o Muro de Berlim em novembro de 1989, quando o escritório da Stasi do KGB foi cercado e os rebeldes ameaçavam invadir o prédio. Em Dresden, Putin pediu ajuda a Berlim Oriental e autorização para abrir fogo, se necessário, para se defender. O governo alemão oriental declarou que só poderia agir com autorização de Moscou, da União Soviética, e disse que Moscou está em silêncio. Em agosto de 1991, quando a linha dura do Partido Comunista tentou derrubar o líder reformista Mikhail Gorbachev, Putin ficou do lado de Gorbachev e deixou o KGB. Mais tarde, quando era vice-prefeito de São Petersburgo, comentou que o fim da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. No poder, Putin luta para restaurar o poder imperial soviético, por exemplo, desafiando os Estados Unidos em todas as frentes. Na Europa, Putin apoia partidos e governos de extrema-direita, como a Frente Nacional da França e o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Na América Latina, apoia a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela, Cuba e qualquer governo anti-americano, no caso de esquerda. Em 1996, Putin foi para Moscou ser assessor da presidência. Em 1998, virou diretor do Serviço Federal de Segurança, o sucessor do KGB. Em 5 de agosto de 1999, foi convidado pelo decadente presidente Yeltsin para chefiar o governo. Depois de ataques terroristas na República do Daguestão, de maioria muçulmana, e de atentados em Moscou, de que a polícia política é suspeita, Putin iniciou a Segunda Guerra da Chechênia em 26 de agosto de 1999, para se afirmar no poder e iniciar uma ampla modernização das forças armadas da Rússia, que haviam perdido a Primeira Guerra da Chechênia. A indústria bélica é um dos únicos setores de ponta em que a Rússia compete no mercado internacional. É o segundo maior exportador de armas depois dos Estados Unidos. O ditador se gaba de ter um míssil nuclear supersônico que seria imparável. As exportações de armas aumentaram, mas o orçamento militar caiu para 66 bilhões de dólares no ano passado por causa da crise econômica. A Rússia foi ultrapassada pela Arábia Saudita em gastos militares. Está em quarto lugar. Os Estados Unidos planejam gastar 710 bilhões de dólares com defesa neste ano e a China gastou 178 bilhões em 2019.
Em março de 2000, Putin foi eleito presidente pela primeira vez. A Segunda Guerra da Chechênia terminou em abril de 2000, com cerca de 50 mil mortes. Mas o terrorismo durou anos, até que Putin nomeou um senhor da guerra como presidente da Chechênia. A pretexto de combater movimentos pela independência, o novo chefão do Kremlin acabou com as eleições diretas para os governos das 85 unidades da Federação Russa. Foi o primeiro golpe direto de Putin contra o liberalismo da primeira década da Rússia pós-comunista. A resposta à anarquia da era Yeltsin foi a volta do autoritarismo sob Putin. Voltaram à censura, agora inclusive com controle da internet. Houve inúmeros ataques a jornalistas, defensores dos direitos humanos, perseguição a homossexuais, artistas e intelectuais e assassinatos políticos, como os da jornalista Anna Politkovskaya, da ativista dos direitos humanos Natalia Estemirova e do ex-primeiro-ministro Boris Nemtsov, morto a 50 metros das muralhas do Kremlin em 27 de fevereiro de 2015, na véspera de um discurso que faria contra a intervenção militar russa na Ucrânia. Depois do colapso da economia russa em agosto de 1998, com a desvalorização do rublo, a indústria nacional se recuperou. No início da era Putin, houve uma forte alta nos preços do petróleo, que chegaram a $147,50 o barril em julho de 2008, antes da falência do banco Lehman Brothers, que deflagrou a grande recessão internacional. De 2000 a 2008, a Rússia cresceu em média 7% ao ano. Isso rendeu apoio político e popularidade a Putin. Tudo mudou com a crise internacional. Em 2014, depois da queda de um presidente da Ucrânia, aliado de Moscou numa revolta popular, Putin anexou a península da Crimeia e fomentou uma guerra civil no leste da Ucrânia, em que já morreram 15 mil pessoas. As potências ocidentais e o Japão impuseram sanções à Rússia. As relações hoje estão no pior momento da era pós-soviética. Em 2015, a Rússia interveio militarmente na guerra civil da Síria para sustentar o ditador aliado Bashar Assad e manter sua única base militar no mar Mediterrâneo. Com o recuo estratégico dos Estados Unidos no Oriente Médio sob Barack Obama e Donald Trump, Putin se destaca cada vez mais como uma liderança internacional na região. Tem aliança com o Irã e se aproxima da Turquia, país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos. A Turquia tem o segundo maior exército da OTAN depois dos Estados Unidos. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.